Podcast Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina, comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E para você que está aqui no YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, porque toda semana tem convidados, gente, de milhões, que cada episódio que você assiste, gente, eu tenho certeza que a sua mentalidade, a virada de chave nunca mais será a mesma, né? E a nossa super convidada de hoje, gente, se você acompanha as nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, já sabe de quem eu estou falando, né? Antes de eu apresentar ela, eu queria pedir para vocês a gentileza para se inscrever aqui no nosso canal, indicar para 3 pessoas e ativar o sininho, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais vocês indicarem, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas, ele irá entregar. Então, enquanto muito aqui, não custa nada você já tá aqui e se inscrever no nosso canal. Estamos também, gente, no Spotify. Se você tem a vida mega corrida, nos acompanhe no Spotify, lá tem conteúdos de milhões para vocês, tá bom? Gente, e a nossa super convidada de hoje, vocês já estão ansiosos aí, né? Ela que já esteve presente em uma outra oportunidade aqui no estúdio, ela que falou sobre o tema mãe solo, gente, foi sucesso, ela que é expert, especialista no assunto, e hoje ela está aqui, mas hoje o tema específico é divórcio. Nós vamos falar sobre divórcio. Ela que é psicanalista, terapeuta, palestrante, teóloga, mãe de 2, divorciada recentemente, vai compartilhar muito com a gente. E eu queria dar uma boa noite para ela, Aline Oliveira. Boa noite, Adriana. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente. O tema é um pouco difícil de ser falado, mas é necessário e é um prazer sempre estar aqui com você. E eu que agradeço, né? Você mais uma vez vir aqui compartilhar, né? Digamos assim, um tema tão polêmico, né? Para quem não conhece a Aline, gente, vai lá no outro episódio, você que já esteve aqui presente, né? Com a gente em outro episódio, falou sobre quem que é a Aline, contou um pouquinho da história. Então, vocês voltam lá, procura Mãe Solo lá, conheça um pouquinho mais do trabalho, que hoje a gente vai falar desse tema, Aline, divórcio. Eu já queria iniciar o programa parabenizando, né? Eu te dei os parabéns aqui nos bastidores, mas por quê? Eu acompanho você já nas redes sociais e a gente vê muitos casais se separando, que vivem em um casamento fake, que não é de verdade, por questão de status, questão da sociedade, cobrança familiar, né? E, de fato, eles não falam sobre o porquê se separaram. Ai, não deu certo, cada um seguiu para o seu caminho. E você é uma mulher muito ousada e corajosa, né? E você busca constante aprendizado. E o dia que eu vi você lá nas redes sociais dela, gente, Aline, segue lá, Aline Oliveira, tá marcada aqui, fazendo uma live, dando a cara a tapa, para poder falar a realidade do divórcio, por que você se separou, que muitas pessoas que te acompanham, né, têm essa dúvida, e falou a realidade como que ela é. Falei, ela precisa ir no podcast falar do divórcio, né, que ia ajudar as outras pessoas nesse processo. Então, eu queria que você começasse falando exatamente, né, sobre essa sua decisão que você deu a cara a tapa para falar abertamente de maneira clara e objetiva.
Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho na sua introdução. A Adriane falou de mim, que eu sou teóloga, sou psicanalista, terapeuta, sou cristã, e eu acho que é importante eu, de forma muito objetiva, deixar claro para todo mundo aqui que eu sou total contra o divórcio. Eu gostaria de ter sido convidada para falar sobre casamento de sucesso, sobre relacionamento de sucesso. Só que como demanda de 2 pessoas, não é uma responsabilidade só minha. Então, eu já tive 2 relações, 2 casamentos, que chegou ao fim. Não isento a minha parcela de culpa nisso, né? Porque o relacionamento, para dar certo, é 50% cada um. E quando chega ao final, a responsabilidade é de 50% cada um. Porém, baseado principalmente no que eu acredito, né? Por ter feito teologia, eu estudo a Bíblia, estudo o comportamento humano, estudo inteligência emocional, e eu vejo que tudo está muito entrelaçado. As bases que fundamentam a minha conduta. E decidi me separar agora, recentemente, acho que vai para 3 meses, não foi, né? Não começou agora, não começou há 1 ano atrás. É importante a gente deixar bem claro também que o divórcio, ele começa a dar sinais no namoro. No namoro. A gente tem uma falsa impressão de que a gente vai mudar o outro, de que a gente vai fazer com que, não, por mim ele vai mudar, não, porque ele vai amadurecer. Ninguém muda ninguém. Ninguém amadurece na marra outra pessoa que não quer amadurecer. Então, assim, não ignore os sinais. Para você que não é casada, para você que está namorando, para você que está noiva, eu já adianto isso, não ignore os sinais. Se não tiver muito bem alinhado valores, princípios, objetivos de vida, sonhos, não ignore os sinais. Então, o divórcio, você vê os sinais dele no namoro. Por isso que a gente fala muito que o namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento porque passou no teste, né? Você vai olhar a pessoa num todo, e para isso você precisa de um tempo necessário. Não dá para dizer também, porque tem pessoas que namoram 10 anos, se casam, se separam em 1 ano. Tem pessoas que namoram 4 meses, se casam e são casados há 10, 15 anos. Não é esse. É até que ponto você realmente conheceu a pessoa e o que deu certo ali nos valores que deveriam ter sido alinhados. Então, a decisão já tinha acontecido há 1 ano atrás, e eu me permiti novamente, dei mais uma chance para... Porque quem que se casa pensando em se separar? Pelo menos eu não tinha esse pensamento, ainda mais no segundo casamento. Eu me casei muito novinha, aos 22 anos do meu primeiro casamento. Então, ali, né, por imaturidade mesmo, por achar que a vida era um conto de fadas, né? A idade da minha filha, ela teve aqui essa semana e... Imagina, uma menina casando, eu já tinha uma filha, já tinha ela aos 20. Então, assim... Ali foi imaturidade pura. Agora não, depois eu já achei que estava preparada, né? Só que tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai desconsiderando. Não, eu vou dar um jeitinho nisso. O ego, sabe, da pessoa achar que vai mudar outra pessoa é um dos principais fatores. Ou você entende que vocês vão amadurecer juntos... Ou você vai perceber assim, ele não vai, ele não quer ir para o mesmo caminho que eu, então eu não posso ir. Porque é muito nítido quando 2 pessoas estão olhando para lugares diferentes, objetivos e sonhos diferentes, como que você caminha? Aline, e quando esse casal estão olhando para percepções diferentes, o que você sugere para que... eles tentem conciliar e andar junto para o mesmo caminho? Tudo que eu fiz, né? Se já estão casados e perceberam isso, aonde que vocês devem caminhar e buscar juntos? Alinhar o que dá para ele, o que dá para você, onde você vai ceder, onde ele vai ceder. Como fazer isso? Eu busquei terapia, né? Por ser psicanalista, eu sabia, nossa, a gente precisa de uma terapia de casal. Busquei terapia, aconselhamento pastoral, cursos de inteligência emocional, livros, lives, tudo. Só que as prioridades eram muito diferentes, entende? Só que eu não casei enganada. Eu casei sabendo, só que eu, na minha pretensão, né, talvez na minha soberba, porque a gente não sabe, não é consciente. Mas é uma leitura soberba você achar que, não, mas ele vai mudar. Mudou, lógico. Caminhamos juntos aí 6 anos, vamos colocar de 100%,
40%, 45%, mudou muita coisa. Aí onde entra a minha responsabilidade, que eu falo, a falta da paciência, a falta da... tem que estar sempre voltando, retrocedendo para a pessoa poder caminhar junto, para a pessoa nivelar, igualar, mas não tem força de vontade do outro lado. Então, assim, tem muitas histórias que eu vou expor aqui que eu não quero... são de pacientes, são minhas, mas eu não vou dar nome porque eu não preciso expor as pessoas, não é essa a intenção. A intenção é falar sobre o divórcio, que é uma estatística enorme, né? Hoje eu faço parte dela, mas se a gente for ver números, é assustador. Em 2020, 2,15. Para 2021, 2,49. Então, em 2021, os homens de 43 a 46 anos e mulheres de 40 anos se divorciavam. As estatísticas que a gente tem aqui de idade e de porcentagem, como aumenta. E a gente está vivendo uma época que os relacionamentos são muito solúveis, muito, né, são bem superficiais, são rasos demais. E eu sou totalmente contra isso. Eu fiz tudo que era humanamente possível de entregar. Porque, como é que a gente pode dizer, né? Homens meninos, né? Meninos em corpo de homem, eles têm uma facilidade enorme de destruir mulheres. Os meninos têm uma facilidade enorme de destruir mulheres. Então, eu oscilei muito, eu adoeci também. Quando você diz meninos homens, você quer se referir à maturidade. Homens de 30, 40, 36, 50 anos com postura de menino, com valores de menino, com prioridades de meninos. E as mulheres, né? Se você... Eu vou em muitos cursos de inteligência emocional, muitos treinamentos. Há pouco eu treinei com um dos maiores treinadores do Brasil, né? O Wendel Carvalho. E a gente vai num treinamento de 3.600 pessoas. Aí você olha, 2.600 pessoas são mulheres. Uau! Então, assim, a mulher está numa evolução, numa busca muito grande. E os homens estão preocupados com o futebol, com o videogame, com o campeonato, que nada mais é do que as coisas de menino, entendeu? Com o campeonato de futebol, de quando jogava, quando era adolescente. E para mim, que vim aqui com aquele outro tema de mãe solo, é muito importante eu observar isso, porque toda pessoa que está numa formação, uma criança, um adolescente, um jovem, ele está sendo formado por quem? Pelos adultos que estão ali como autoridade. Independente se o padrasto tem autorização de corrigir, de falar sobre a postura, a conduta, as atitudes, você está influenciando a vida desses jovens. Então, eu estou criando um homem. Eu fiz esse movimento contrário quando eu percebi que eu te falei lá no outro podcast sobre por que essa geração de homens fracos. Porque são criados por mães muito fortes. E mães muito fortes pegam tudo para si e sentem-se culpada. E aí cria o filho muito mimado, muito protegido, muito acolhido. E esse menino não cresce. E aí ele vai para um casamento, para uma relação, buscando o quê? Uma mãe. Né? Com a diferença que dá sexo para ele, mas aí ele passa toda aquilo que a mãe oferecia, ele quer buscar na esposa. E é justamente o inverso, né? Quando a gente volta pro... nem vamos falar de Bíblia, de espiritualidade, mas vamos falar assim, organicamente. A mulher dentro de um casamento, ela tem que estar numa posição de relaxada, tranquila, eu sou cuidada. O que acontecer aqui, eu tenho um marido. A gente pode associar isso ao sexo. Como que a mulher sente prazer? Relaxada. Como o homem sente prazer? Viril, ereto. Então, ele tem que estar sempre em posição de eu dou conta, eu cuido, eu tomo conta. E a gente não tem isso nos homens hoje em dia. Não é não é as minhas pacientes, é universal. A gente vê o caos, né? Eu falo do Brasil, né? A sociedade nacional, porque é o que me está aqui perto de mim. Mas acredito que se a gente for para outros países também não é muito diferente. Porque os homens seguem abortando muito mais do que as mulheres. Mulheres criam homens fragilizados. Homens se casam buscando uma mãe. As mulheres não aguentam, as esposas não aguentam, porque não é esse o papel da mulher. Divórcio. Estatística lá no alto.
Até porque a partir do momento que você se casa, cada um tem a sua responsabilidade. Exatamente. Se você for pegar, né, você até citou, não entrando muito nesse assunto, mas de acordo mesmo com os princípios lá, né, qual que é o papel fundamental do homem lá? Antigamente, lá na época da caverna, né, que ele saía para caçar e a mulher ficava dentro da casa. Ele levava o que de comer, dando a proteção. Exatamente. E a mulher tinha essa sabedoria de dirigir a casa. Sim. E hoje mudou isso também, né, Aline? Mudou, e a mulher, né, boa parte das mulheres, distorcendo um pouco do que é o feminismo de fato, distorceram muito, quiseram buscar esse empoderamento, né, que acaba sendo, de uma maneira divertida, a gente falar, querem ser as empoderadas, muito maior do que os homens, e não é esse o nosso lugar, não precisamos disso. A mulher, ela já é grande por si só, ela não precisa fazer nada para ser maior, né? A gente tem um poder que o homem vai trabalhar aí biologicamente, mas nunca vai poder gerar uma vida, nunca vai poder ter um útero, colocar uma criança lá, amamentar. Então, assim, esse poder é nosso. Então, nós já somos, né? Por natureza, nós já somos... temos esses privilégios, esses dons que foram dados para a mulher. Então, essa busca incessante que fizeram de ficar maiores que os homens, apequenaram os homens mesmo, né? Tornaram os homens pequenos. Muitos acham confortáveis estar nesse lugar. Para que eu vou sair daqui? Tem alguém que resolve tudo para mim? Porque quando a gente volta para os princípios, para quem é cristão, né? Tem um aconselhamento pastoral. Não, deixa na mão dele. Deixa na mão dele, não faça, deixa que ele vai ter responsabilidade. Não faça, não resolve. Aí você vai deixando aí, corta uma luz, o cartão de crédito não passa, porque a pessoa não quer sair daquele lugar, ela não quer crescer para o lugar que é dele, né, como homem, como a pessoa. Não que a mulher não pode fazer nada, não. Não é isso. A mulher pode fazer tanto ou até mais, só que ela tem que entender, ela tem que olhar para o seu homem e admirar. Ele está lutando para ser, ou para prover, ou para ter. Ele está lutando por algo maior, ele está lutando para sempre poder suprir a família. Porque, gente, a gente volta de novo para a biologia. Biologicamente, a mulher tem que se tirar aquela licença ali para ser mãe, para amamentar. O filho fica doente. Quem que tem mais jeito com criança? Quem que vai para o hospital? A mulher. Então, assim... É biológico o negócio, não precisa ficar muito assim, querendo fantasiar, não, porque eu posso tanto quanto homem, eu quero tanto quanto homem. Não, se aparecer alguém para te assaltar, te bater, não é você que vai defender o homem, então é uma coisa natural. Mas só que os homens, eles ficaram muito pequenos nessas últimas gerações, muito pequenos, e eles estão gostando desse lugar. O pior de tudo é isso. É assustador. A quantidade de pacientes, de pessoas, a gente faz troca de treinamento no Instagram. Ai, meu marido é assim, é assado, é como você falou, sabe? Não querem esse lugar de responsabilidade, não querem esse lugar de cuidar de alguém. E nessa... Me tornei uma mulher sozinha agora, então começa a ter conversa, troca, aí, os homens estão nesse lugar. Quantos anos? 43. Mora onde? Moro com a minha mãe. Cara, é assustador. É assustador. Desde que me separei, voltei a morar com a minha mãe. É assustador isso, é uma coisa que me deixa assim, tipo... A pessoa fica sem resposta. E o pior ainda é que você colocou que, além de se separar, volta a morar com a mãe. Não cria essa independência porque de morar sozinho. Nunca se tornou homem. Entendi. É sempre um menino, entendeu? Ô, Aline, e hoje, dentro do relacionamento, né? Vamos até citar o exemplo seu mesmo, né? Que você tentou diversos fatores, né? Para que isso não acontecesse. E o homem, ele é mais resistente, principalmente quando se fala em fazer uma terapia entre casal, né? Normalmente essa questão, às vezes, alguns são machistas. Eu não preciso disso. Isso não serve, não vai chegar a lugar nenhum. É babaquice na cabeça dos homens. Sim. Claro, isso já... interfere no emocional da mulher, que ela já fica frustrada antes, e tem que lidar até quando algumas mulheres ainda conseguem convencer, que não são todas, né? Sim.
E é muito difícil você convencer um homem que eles precisam juntos. Qual que é a sua sugestão, sendo até uma especialista no assunto, para essas mulheres que estão tentando e não conseguem? Então, quando eu entrei nesse processo também não foi fácil. Não foi assim, vamos fazer terapia e foi. Não. Então, por ser cristã, sempre estava na igreja, sempre tinha o acompanhamento pastoral. A gente até fez um tempo separados, um acompanhamento com um terapeuta na igreja, da qual o terapeuta falou assim, eu não quero mais atendê-lo, porque ele só está aqui como pau mandado. Não vai ter mudança, ele não quer. E isso demorava a ser, sabe, digerir para mim, assim, eu demorava a aceitar. Eu falei, não dá para acreditar. E, inclusive, né, nesse processo, Adriane, porque o divórcio ele é muito semelhante a um luto, sabe? Imagina você estar com uma pessoa há muitos anos e, de repente, aquela pessoa está viva, mas morreu, porque você não... Acabou tudo, tipo, não tá ali. Eu vivi essa experiência há um ano atrás, quando eu fui para lá, para Santa Catarina, que eu morei lá 6 meses. E foi um processo muito dolorido. Eu adoeci mesmo, assim, emocionalmente falando. E, no entanto, que eu retornei, ele foi me buscar, mas sem nenhuma perspectiva de mudança, sabe? Falar, até papagaio fala, né? Mas nas atitudes, foi pedalando e voltamos para a estaca zero. Aí, nesse último período agora, eu falei, não, agora... Ou você faz terapia comigo, ou você busca inteligência emocional, constelação fez também. Mas, assim, é isso que eu tô te falando que é apontado lá no namoro, que eu não casei enganada. A perspectiva de mundo, o mapa de mundo, o mapa mental da pessoa, a visão de mundo, a visão dos sonhos, o que ele entende sobre o que é viver, a vida, não vai alinhar se ele não quiser expandir. Entende? Ninguém muda ninguém. Isso é natural. A pessoa só é ajudada se ela quiser ser ajudada, se ela entender. Não, eu preciso de ajuda, eu tenho um déficit aqui, eu não estou entregando tanto que eu posso entregar, eu posso ser melhor, eu posso fazer isso, aquilo outro, mas não, quando entende que é tipo uma pessoa que tem uma vida medíocre e ela quer ter essa vida medíocre, para ela o que eu estou falando é inglês. Entende? Por isso que depois de muito tempo que você se separa, aí você vê a pessoa super feliz, namorando ou até casando com outra. Por quê? Porque encontrou uma pessoa medíocre como ela e tá tudo bem. Aquilo ali é ótimo para ela, é o pensamento. Aí casou, viveu. Agora, se a pessoa expandir um pouquinho, tenta puxar, não vem, como continua? Então, quando você fala expandir, falo mentalmente. Mentalmente, né? Mentalmente, financeiramente, porque a gente também tem uma falsa ideia sobre o casamento, sobre o amor, que é a historinha da novela, que não precisa de dinheiro. Ah, não, a gente mora na praia, numa barraca? As coisas não são assim, né? Acredito que na caixinha deve ter vindo perguntas do tipo, quais são os principais fatores para um divórcio? Né, inclusive, até estou com umas perguntinhas que nós abrimos, né? E isso aí é a primeira pergunta mesmo, né? Os principais fatores que levam as pessoas a se divorciarem hoje em dia. Porque eu também abri no meu Instagram e perguntaram. A primeira de tudo é o que eu estou te falando. Já está casado, né? Mas a primeira de tudo seria alinhar isso antes de casar. Não alinhou. Teve esse insight depois do casamento. Minha filha... Quem erra no recrutamento vai penar no treinamento. Mas vai penar doído, assim, porque primeiro que você começa um processo de crescimento. Você já está sofrendo com você mesmo, porque não é fácil você decidir mudar. Não é fácil, né? Quando eu entrei há 5 anos atrás, 6 anos atrás, estudar inteligência emocional, psicologia, filosofia, expandir minha mente, não foi fácil entender uma porção de coisa e aceitar também, porque você está num mundo tão pequenininho, numa bolhazinha, de repente você fala assim, pô, não, isso aqui não é real, não é assim que funciona. A energia, frequência e tal, e você vai, não, isso é loucura, para com isso, não, isso não existe. E você vai, né, assimilando as coisas, estudando, aí você quer mudar a outra pessoa. Vem comigo, vamos, que é maravilhoso, vamos estudar. Gente, não é assim, né? E uma que todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem o seu ritmo. E o principal dos divórcios, das causas do divórcio, eu não digo que é o dinheiro.
a finança. Eu acredito que não. Eu acredito que o que faz as pessoas se divorciarem são necessidades não atendidas, tanto de um quanto de outro. E se é uma necessidade para a mulher que está na relação, ou para o homem, né, que seja se sentir segura, sentir que estabilidade é importante. Tem ser humano que não se importa com isso. E aí tudo bem, ninguém vai brigar. Ai, vamos jantar num lugar que é R$200, mas você não pagou a energia. Ah, mas depois eu pagar. Vamos, então tá bom. Entendeu? Tem casal que tá tudo bem, não tem problema. E aí segue a vida. Agora, para uma pessoa que tem como primordial segurança, estabilidade, ser correto, pagar as contas em dia, não vai. Né? Então, é necessidades não atendidas. O que é necessário para mim para que eu fique bem? Aí, o que é necessário para você que você fique bem? Aí, se para mim o necessário é ter as contas em dia, ter o cartão de crédito pago, o carro funcionando bem, tudo certinho, né? Que aí você fica tranquila. Mas para ele, para mim não é necessário isso, não. A gente pode andar aí meio devendo, umas 2 contas de luz, eu quero ir pro restaurante. Como é que é? Como é que você vai alinhar isso? Como é que essa necessidade, como é que você vai atender a necessidade dele e vai atender a sua igual? Vamos fazer um propósito de oração. Ele quer um apartamento, você quer uma casa. Deus vai responder quem? Não andem conjuntos em sintonia, né? Então, as necessidades não atendidas são o principal causa do relacionamento acabar, do casamento acabar. Aline, na era de hoje a gente vê muitos jovens se divorciando, né? Essa idade, digamos a idade média. E você trouxe aqui agora que acredita que a parte financeira não seja um dos primordiais a interferir o casamento. Mas a gente ouve, né, muitos relatos que o quê? Muitas mulheres que são donas de casa, né, muitas vezes, nem sabe quanto que o marido ganha, porque ele não compartilha, não sabe, e sempre que vai pedir alguma coisa, é questão de mulher mesmo. Mulher sempre tem aquele cuidado, às vezes gosta de ir no mercado, comprar uma coisinha para os filhos, ou sair, né, de vez em quando, ir numa pizzaria, e eu não tenho dinheiro. E o homem sempre aparece com um celular novo, com um carro novo, uma blusa nova, vai no happy hour com os amigos, e sempre tem, e a mulher não tem acesso ao financeiro, porque ele sempre alega não ter dinheiro, né? Você acredita que isso influencia até que ponto na separação do casamento? Total. Porque não existe um casamento, não existe. Se existir, tem que ser muito bem estudado para a gente trazer uma nova visão aqui para quem está assistindo, porque não existe um casamento onde uma pessoa não sabe da outra. Uma pessoa não sabe quanto a outra. Você não sabe o que seu marido ganha, o seu marido não sabe quanto você ganha. Porque o dinheiro não é de ninguém, não é de um. O dinheiro é do casal, o dinheiro é da família. Os trabalhos servem para nutrir a família. Não se compra um celular sem perguntar para a esposa, o que você acha, queria trocar de celular. A gente tem uma outra necessidade. Isso a longo prazo não dá certo. Não dá certo. Porque quando a gente fala muito voltado para o homem, mas também tem um homem, digamos, que é seguro, que é um cara que provê a casa, provê o sustento, mas a mulher é uma gastadeira. Aí entra com as sacolinhas escondidinhas lá. Isso também não é legal. Porque vamos entender que o casamento é uma empresa. Você é sócia do seu marido. Se você tiver uma empresa, você vai ficar traindo o seu sócio? Fazendo um caixa 2? Escondendo uma coisa? Não, talvez não acabe, talvez não seja um motivo tão grande para a separação, obviamente também acredito que não, mas vai ser sempre um motivo para que vocês tenham brigas estressantes, se descobrir, coisas que são desnecessárias, porque o casamento é um só. É os dois, ainda mais quando se tem filhos, é para os filhos. Primeiro é a casa, o orçamento da casa, depois o que a gente vai fazer junto, o que a gente pode fazer. Não tem como dividir conta. Para começar, casais, né, precisam ter acesso um ao outro, conta bancária. Eu acho que quem quer ter privacidade e liberdade tem que ficar sozinho, que casamento é conjunto ali, os dois juntos, vendo tudo, acessando tudo. Quando o relacionamento não está saudável, né, no casamento, até que ponto que tanto o homem quanto a mulher deve aguentar? E principalmente ainda, complementando a pergunta, se eles têm filhos. Pelos filhos é até mais difícil você continuar num ambiente onde está tendo muita briga,
onde está tendo muitas discordâncias, desavenças, desrespeito, como você está nutrindo essa criança emocionalmente? E o pior de tudo é quando vocês falam, não, a gente vai ficar junto por causa dos filhos. Por mais que ele não ouça, ele sente essa energia. Então, os filhos não pode ser uma pauta maior para vamos continuar casados. Eu acho que você tem que fazer tudo que você puder. Tudo que você puder. Porque não existe, Adriane, o amor acabou. O amor não acaba. Porque simplesmente o amor é uma decisão, não é um sentimento. O que acaba é a paixão dos 2 primeiros anos. Quem casa movido por aquele sentimento da atração, da paixão, daquela loucura que é os 2 primeiros anos de casamento, e muitas vezes nem é isso, mas ali o primeiro ano de casamento, aquela coisa gostosa e tal, isso acaba. Depois vem a decisão de amar. E a decisão não acaba, você só decide não decidir mais e amar aquela pessoa. Então, assim, até onde aguentar, eu acho que aonde entra violência física, psíquica, emocional, tem abusos que são bem velados, né, que as pessoas, não, ele não é um abusador. E é até difícil falar sobre isso, porque eu, sabendo exatamente como tratar uma paciente, muitas das vezes não soube tratar a mim. Porque eu estou envolvida emocionalmente. Então, assim, quando eu estou no consultório, eu estou ouvindo uma pessoa falar, eu não tenho emoção, não tenho sentimento, não estou naquela história. Agora, quando é comigo, ficava arrumando várias desculpas. Não, mas não, é por causa disso, é por causa daquilo. É abuso. Abuso velado das palavras que fala, do que diz. Então, assim, muitas mulheres hoje em dia, elas estão desenvolvendo várias e várias doenças no útero, várias coisas, e aí você vai ver a origem, é um casamento abusivo, ou é um divórcio recente, por conta de episódios repetitivos que desgastou a mulher emocionalmente. E o relacionamento abusivo já começa, esteve aqui em março, a doutora juíza do direito da mulher, Zilda Romero, e ela trouxe, né, isso que esse relacionamento abusivo começa a partir do momento que ele falou dentro da sua casa, que você é feia, que lugar, aquelas brincadeiras que muitas vezes o homem faz, né, lugar de mulher é na cozinha, mulher não tem que sair daqui. Então, isso já é uma brincadeira abusiva, né? Sim, mas a gente... Voltando à origem de tudo, né? O jeito que você está criando a sua filha, o jeito que você está criando seu filho, vai pesar bastante se ele vai se divorciar ou não. Porque ele vai assumir as responsabilidades desde cedo, e ele vai levar isso para a fase adulta, enfim. Aos 13 anos, eu assumi a minha casa, né? Com meu pai... Tem uma história a minha filha tem uma história muito parecida com a minha, porque eu fiquei morando com meu pai sozinha, cuidando das coisas dele. Meu pai também não queria que eu fosse embora, queria ir embora. Eu fui embora, meu pai se mudou para a cidade que eu morava. Então, assim, eu tive... É um abuso, porque eu saio de filha para dona da casa, para fazer comida, para cuidar das coisas do meu pai, para trabalhar. Ele não sabia que era um abuso, mas era 13 anos, entende? Eu tinha mais ou menos 11 quando minha mãe me chamou, me ensinou a fazer pão e arroz, porque ela já tinha em mente de ir embora e deixar meu pai. Por ser abusada, por ser maltratada, por ser espancada algumas vezes. Então, isso daí, a gente está falando de divórcio. O que isso tem a ver? Constrói uma Aline muito resiliente, muito permissiva, aceitando muitos abusos que, não, isso aqui tem um jeitinho. Isso aqui a gente dá um jeitinho. Meu pai era assim, eu só conhecia esse tipo de relacionamento, meu pai era assim comigo, tudo que eu fazia errado, meu pai exigia muito, você é um zero à esquerda. E aí você ouve um palavrão do marido, meu pai me xingava, por que eu vou ficar brava com ele? Então, assim, eu fui por muitos anos, acho que no 3º ano de casamento, eu registrei um boletim de ocorrência. Não por agressão física, nunca existiu, no primeiro existiu. Então, nesse segundo relacionamento, eu falei assim, gente, tá tudo errado. Essa pessoa não pode ficar me xingando assim. Nunca mais me xingou. Aí você vê os avanços, assim, né? Porque poderia não parar. Tem gente que não para, que até agride, continua batendo. Mas aí eu fiz um boletim de coisas, apresentei para ele, se você continuar ou me xingando disso, daquilo que eu não sou, eu vou fazer um outro boletim de ocorrência. Tem pacientes minhas que chegam no consultório falando que a mãe vai dentro da casa defender quando o filho faz esse tipo de coisa. Ele não tá certo, mas você também, não sei o quê. Se meu filho tiver uma atitude assim,
no namoro ou qualquer... Mas eu nunca vou ficar do lado dele. Nunca. Uma paciente chegou no consultório e falou assim, eu estava saindo de casa, encaixotei todas as coisas e na hora que eu voltei para pegar alguma coisa, ele estava falando com a mãe dele no telefone, falando assim, você vai ter que me ajudar, mãe, a pintar o apartamento, porque a fulana está indo embora e não vou conseguir pintar o apartamento para entregar o apartamento, porque manda ela te ajudar. Ela morou aí toda a vida, ela tem que te ajudar. E eu ouvi minha sogra falando isso, a paciente contou, né? Eu falei, você falou o quê? Eu não falei nada, eu fiquei ouvindo. Eu falei, meu Deus, gente. Tipo, aí você vê de onde que vem a posição. Porque qual que seria a atitude natural de uma mãe? Meu filho, por que sua mulher está indo embora? Você está deixando essa mulher ir embora? Porque eu conheço a história dela, né? Tipo assim, muitos anos junto, lutou junto com ele, tudo que eles conquistaram, ela contribuiu. E aí, a mãe nem tchum, tipo, não tá nem aí pra mulher, pra nora, que até então era querida. O filhinho falou, aí você vê, né, a postura. Por que tá ligando pra mãe pintar o apartamento? Você trouxe um assunto muito bacana aqui, que inclusive até teve aqui na caixinha também, Aline, que é a questão da interferência da sogra no relacionamento, né? Teve duas perguntas aqui de diferentes lados. A minha sogra mora comigo e eu não tenho voz para nada na minha casa. Ela dá palpite em tudo e meu marido acata todas as orientações dela e nosso relacionamento está prestes ao final. O que eu devo fazer? Nossa, é muito complicado falar isso, porque eu nunca permiti. Eu vivi situações bem parecidas assim, mas limites claros. E eu não tenho dificuldade nenhuma de pôr limites em nada na vida. Limites claros. Como ela mora, não sei por que ela mora, não sei por que situação, se é doente, se é viúvo, o que aconteceu, mas ele tá casado com a mãe, né? Eu não sou a favor de falar assim, vai embora e deixa ele com a mãe, mas olha, meu bem, a gente precisa de um lugar para nós, a gente precisa ajudar a sua mãe, talvez por algum motivo, mas eu quero a minha casa, é limites claros, eu não sei se tem condições de fazer isso, mas senão vai acabar, não tem como, quem casa quer casa. Meu marido acata tudo que então vai dormir com a mãe dele. Não tem o que fazer. É muito radical, mas até quanto tempo, né? É um contexto enorme, aí teria que saber a fundo, porque o cara tá casado com a mãe. Até porque depois que você, ao meu ver, né, me corrija se eu estiver equivocada, a partir do momento que você casa, a sua família muda. Exatamente. Certo? A sua família passa a ser sua esposa, seu marido e os filhos depois que vieram, né? Não é mais prioridade. E isso é o que muitas pessoas têm, principalmente homens, têm dificuldade de aceitar, entender isso hoje, Tem, né? por conta desse contexto que eu te trago, que a mamãezinha faz tudo. Como que ele vai deixar essa mãe para trás? Tem até uma série muito legal que eu assisti a nível de ficar analisando o comportamento desses casais. Casamento às cegas. Tem um casamento que a mãe, o cara estava decidido a casar. O casamento é um experimento, um reality, e ele estava decidido a casar. A mãe chega e fala 3, 4 palavras para ele no altar, ele fala que não ia casar mais. E tinha falado para a namorada que ia casar. Num outro episódio, o filhinho fica, mamãe, não sei o que, mamãe. Achei muito bonita. A mãe fala assim, meu filho, é menos mãe, mais Dani, que era o nome da namorada dele. As mães perderam isso, entendeu? Tipo, meu filho tem 18 anos. Você já ouviu falar dele? Ele é maravilhoso, assim, eu não sei se eu sou ciumenta, porque ele nunca teve uma namorada, eu não sei como é que eu vou reagir, mas, cara, eu tenho limites claros, é ele, a mulher dele, a vida dele. Isso, além de bíblico, é científico, a vida é pra frente, a vida flui pra frente, você não pode voltar pra trás, eu não posso salvar minha mãe e meu pai, eu não posso. Eu tenho que... Como é que eu honro os meus pais? Sendo melhor do que eles, indo para lugares que eles nunca foram, construindo uma família maravilhosa que eles não tiveram, construindo um relacionamento épico, né? que eles não tiveram, tendo uma maturidade que eles não tiveram para ajudar e guiar os meus filhos a serem adultos saudáveis, ter experiências com os meus filhos que eles não tiveram comigo. É assim que eu honro. Não vou sustentar, vou levar para dentro da minha casa, vou cuidar. Não é assim. O princípio da honra não é esse. Então, para essas
caixinha de pergunta, eu te aconselho a ter uma conversa muito clara com o seu marido e impor limites muito claros. Ok, não temos como sair dessa situação agora, mas a sua mãe não fala mais nada. Aqui é a casa de quem? A sogra mora com ela, pelo que ela falou. Então, a casa é deles. A casa é deles, quem manda é eles. Ele tem que tomar a postura de homem e isso vai muito da mulher. E aí, onde eu falo para você, como que essa pessoa faz isso? Como que ela vai ficar se desgastando? Olha, você tem que ser homem. Olha, você tem que ser homem. Por isso que a responsabilidade do casamento é dos dois, mas quando um não quer, dois não ficam junto. Ela se desgasta emocionalmente, muito, né? Fisicamente. Tudo onde começa a ter valores e princípios diferentes. E é isso que você falou, ele não cresce como um homem de verdade, de assumir a responsabilidade e bater no peito com todas as funções. Né? E os homens já não crescem naturalmente longe da mãe, com uma ligação forte com a mãe, o que dirá morando na mesma casa? Não. Não. Aline, uma vez o homem ou a mulher traído, né? Ele deve perdoar e tentar restaurar o casamento dele? Perdoei várias vezes no primeiro casamento. Várias vezes. De buscar mala, colchão, marido na casa da sei lá do que ela era. Mas tinha o meu filho, pai do meu filho. Perdoei várias vezes. Era muito nova, como eu disse. Não sei se faria isso hoje. Não teve traição. O meu último relacionamento é um relacionamento que dói ter deixado. Sabe? Porque a pessoa é uma pessoa incrível, se dá muito bem com meu filho, com a minha filha, era um cara muito bacana, só que ele não quer nada do que eu quero. Nada do que eu quero. Não tem como eu descansar, eu relaxar. Nunca teria, sabe? Eu tenho um homem que bate no peito e... Não. São princípios e valores diferentes, né? Que na verdade, eu construí, né? Porque eu não tive na minha casa também. A minha mãe também era muito maltratada, trabalhava bastante, cuidava de 5 filhos, meu pai era um cara mulherengo. Então, assim, eu não tive os princípios, os valores lá na minha infância. Ele também não. Só que eu fui buscar. Eu não estou conformada com o que eu sei até hoje, eu não estou conformada com o que eu consegui até hoje, eu não estou conformada. Então, eu estou num processo enorme de evolução. O maior sonho da minha vida é que ele viesse comigo. Nossa, o maior sonho. Mas ele não quer. Ele falou, eu tenho isso aqui para te oferecer. Você quer? Não. Né? E cabe a decisão da mulher, né? Isso que você falou, a gente vê hoje na sociedade, até você citou aqui, né, no evento do Wendel Carvalho lá, a maioria das pessoas são mulheres. As mulheres, eu vejo que hoje elas estão muito mais preocupadas com o futuro próximo, em estar bem resolvidas, né, em todas as áreas da vida, emocional, físico, financeiro, espiritual, né, relacionamentos, tempo, dinheiro, Sim. Que o dinheiro envolve muito no relacionamento. E elas criam uma maturidade, eu acredito que essa maturidade, muitas vezes eles casam, mas ela era inferior a mim. Mas a mulher, ela busca esses recursos, esses treinamentos. Essa evolução. Eu falo que existem três fatores, né, que fazem a diferença na evolução, que é ambiente, pessoas e energias. E quando você entende que você pode sair dessa situação, sai do comodismo, que você depende somente de você, e se você tiver uma pessoa bacana do lado, juntos vocês alcançam, Exatamente. né? Porque o relacionamento é isso aqui. Se um vai para o lado, o outro rema para o outro, o barco não vai para lugar nenhum. E vocês ficam se desgastando, né? Em todas as áreas da vida. Você falou uma palavra agora que até tem que falar sobre isso, rema. Rema para um lado, rema para o outro e não vai para lugar nenhum. Futuramente agora, acho que dentro de 3 meses eu vou fazer um evento aqui em Londrina com essa palavra, rema. Reconectando a energia de mulheres e homens da atualidade. Porque o relacionamento precisa de polaridade, só que a polaridade correta, né? A mulher com a energia masculina lá em cima. Você sabe que a energia masculina, quando é trabalhada na mulher, é o quê? A mulher sai para campo, trabalhar. Eu tenho muito essa energia. Eu tenho uma empresa de higienização, eu tenho as minhas pacientes e eu trabalho como prestadora de serviço de uma empresa. Então, assim, eu tenho 3 frentes para tomar conta. Você sabe o que isso gera de medir energia de homem, de macho, que vai lá e busca o pão para casa e resolve os BO, funcionário faltou, eu vou cobrir, lavar sofá, fazer e acontecer? Eu fico desse tamanho, né? E aí eu tenho que chegar em casa e ser mãe para o meu filho, de 18 anos, que está ali com os conflitos dele a 1000 por hora. Então, não se vê um projeto para isso, né? Por isso que eu quero trazer justamente essa palavra que
cada um tá remando para um lado, às vezes debaixo do mesmo teto. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente vai ter o Rema em Londrina. Uau! Mais pra frente, vocês vão saber mais sobre isso. Uau! Né? Nós vamos divulgar aqui. Me passa Sim. maiores informações nos próximos episódios também. Vamos falar, Sim. né, de acordo com as convidadas. A gente pode voltar. Eu e mais 2 mulheres fortes também para falar e fazer esse evento. No assunto, É. né? Até quando eu te fiz a pergunta, Aline, né, a questão do perdão, né? Você disse várias vezes que perdoou o seu primeiro marido, né? E recentemente estava assistindo o Pablo Marçal e o pastor Cláudio Duarte, ele que é especialista Sim. no assunto de relacionamento, Sim. né? E ele trouxe uma visão deles que eu jamais, Adriana, iria imaginar. Que ele estava em um evento e um homem levantou o braço e falou: a minha mulher me traiu, né? Eu não vou voltar. Você acha, tipo, para homem é muito mais Sim. difícil. E a orientação deles foi o seguinte: a culpa foi sua. A culpa foi sua, porque você que vai atrás dela, resolve essa questão. Porque se ela te traiu, tem um porquê. Você deixou ela buscar algo lá fora que, de certo, você não trouxe aqui dentro. E quando a gente fala aqui dentro, não é só questão do relacionamento. Às vezes é questão de tempo, muitos homens, às vezes, só quer saber de trabalhar, os amigos. Às vezes é questão financeira, porque, de fato, a gente vê muitos divórcios, mas ninguém sabe, de fato, o que acontece entre 4 paredes, né? Uhum. Ali, entre quatro paredes, é só os dois, ninguém expõe. Até recentemente, teve uma influencer aqui em Londrina, que ela cresceu, ela ganhou seguidores, ganhou fama, está visível, né? E muitos boatos dizem que... E ela largou do casamento de há anos, já não sei quantos anos, né? Mas tem filhos, enfim. E muitos disseram, mas ela largou, dizem, né? Por causa da fama que subiu para a cabeça. E até que ponto que você acha que a fama, né? A fama hoje nas redes sociais, todo mundo quer ser visto, influência, interfere numa decisão dessas? Eu acho que a gente é um fator isolado, porque a gente vê muitas outras influencers. Eu sigo várias influencers, mas assim, de milhões de seguidores, e trazem o marido junto, trazem o marido para o contexto, trazem o marido para as brincadeiras no Instagram, então assim, eu acho que não é só a fama, sabe? Tem às vezes o cara também se sente pequeno e não quer acompanhar. O próprio cara fica ali inferior. A mulher tem uma coisa muito visível na mulher. A mulher precisa admirar o seu homem. A mulher precisa olhar a pessoa e falar, cara, esse homem é demais. E não é só porque é humilde, porque é legal, porque é gente boa, porque gosta de todo mundo. Não, a mulher não quer saber disso. A mulher não quer saber de homem bom. A mulher quer um homem, sabe, um homem que está ali desenvolvendo, um cara que está buscando conhecimento, que está provendo, A mulher quer admirar. Cara, esse cara resolve as paradas aqui, ó. Não é o cara legalzão que vai pro bar de chinelo. Não é, ninguém quer isso. Não adianta falar, nossa, mas eu me dou bem com todo mundo. A mulher quer ser defendida. Está naquela reuniãozinha da família, a tia que meteu a boca na esposa, o cara não tem boca para nada para defender a mulher porque é gente boa, porque é humilde. Não, a mulher não quer isso. Então eu penso assim, que não sei o fato dessa influencer, que se ela se deslumbrou com a fama, mas a gente vê muitos outros casais que a Yasmin Castilho, você segue ela? Não conhece? Ela tem 3 milhões, eu acho. E o marido dela tem 200 mil por causa dela. Mas tudo que ela faz no Instagram, ela puxa o marido. Ela traz o marido. O marido, ela fala, ela nunca teria chegado nela, ela chegou sem o marido. Então, depende. O cara é macho para aguentar isso também? Porque é muito ruim pro cara. A mulher tá lá em cima e tá puxando o cara. Então, assim, depende. Às vezes a gente tá falando da mulher, porque você sabe que na nossa sociedade a mulher sempre tem culpa, né? Às vezes a mulher largou do cara, nem queria largar, mas o cara não quer acompanhar também, não quer, talvez, é a mesma coisa, não quer crescer, não quer ir, não quer fazer. Talvez queria que ele viesse pro Instagram, não quer, se é o trabalho dela, quer comer as parcerias, mas não quer participar. Então depende, né? Não sei se a fama atrapalha, não. Acho que tem muito mais a ver com questões muito mais íntimas do que propriamente com seguidores no Instagram. Uau!
Aline, e dizem que existe aquela crise, né, dos 7 anos do casamento, né? Os 2 primeiros é a lua de mel, 1000 maravilhas, e diz que ele entre o 5º e o 9º ano, se você passa na crise dos 7 anos, pode ser uma verdade. Isso é mito, é verdade? Pode ser uma verdade. Os meus 2 casamentos acabaram, um no 5º ano e agora esse no 6º. E os 2 foi por decisão sua? Ambas as partes? Sim, a gente que cresce não, ambas as partes não. A gente que cresce na igreja, eu cresci na igreja, né? E meu irmão é pastor, minha mãe é missionária, meu avô, meus avós eram pastores. Então, assim, perdão em cima de perdão. A igreja só te instrui isso. Perdoa, seja submissa, perdoa, seja submissa, perdoa, seja submissa. Só que chega um momento que você tá doente, né? Que você traída, agredida, deixada, abandonada, o filho de 3 anos presenciando uma série de coisas que não precisava. Então, não prossegui, não consegui. E aí eu resolvi colocar um ponto final. As 2 relações, eu falo abertamente, todas as vezes que fizemos as pazes, que tentamos novamente, né, nessa crise do 5º ano, 6º ano, 7º ano aí, eu ia chegar no 7º agora. Partiu de mim. Nunca foi porque a pessoa reconheceu, pediu desculpa. Sempre foi eu, porque isso está incutido em mim. O casamento, o perdoar, você tem que perdoar. E eu tinha assim, um negócio de orgulho muito grande e eu trouxe muita... contrário de orgulho é humilde, né? Eu era muito humilde dentro do meu casamento, podia estar certa. Nesse último, eu ia, chamava, pedia desculpa, ou não pedia desculpa, mas falava assim, olha, eu te desculpo, eu sei que você não está pedindo desculpa, mas tentando consertar, tentando ficar bem, para conseguir seguir, porque eu acho que um dos maiores sonhos da minha vida mesmo era ficar casada para sempre, falar sobre casamento. Eu até apresentei um projeto para ele, porque eu falei assim, cara, se a gente vencer isso, imagina o tanto de casais que a gente vai poder ajudar, você vai poder falar, que você não tinha a mentalidade que você vai ter, que os homens podem se abrir para isso, que é importante. Não quero, o negócio é jogar bola. Aline, você sabe que né, uma conhecida, né? Num grupo de mulheres que a gente tem, e ela sempre compartilha uma coisa que eu acho muito engraçada. Ela, assim, do contexto, assim, na hora eu acho engraçada, mas depois a gente para analisar, que situação, né? E ela sempre traz, eu preciso do meu marido só para uma coisa na minha vida. Só para quando eu tô com vontade. Ela fala assim, porque os 2 trabalham fora, os 2 dividem as contas da casa, mas porque a mulher, ela já nasce, né, com uma carga maior em cima da maternidade da casa. Mas quando chega na casa, só ele toma banho, senta no sofá e fica ali vendo a televisão dele, e eu tenho que fazer janta, tarefa das crianças, tudo mais. E gera as brigas. E faz 10 dias que ele tá dormindo no sofá. Aí ela fala, e tem aqueles dias da TPM, que a gente quer, tá doida. Uhum. Aí o que eu faço com ele? Aí eu acabo dando risada. Ela fala assim, viu? Vai lá pro quarto que eu vou te usar. Nem conversa a situação que chega. Nem horrível, conversa, né? Faz o negócio. Aí ele achando que vai dormir na cama, ela volta pra sua cama, que é o sofá. Fala até que ponto que o ser humano, né? Que a mulher, né? É um casal, né? Tá divorciada, casada, né? E acontece muitos outros fatores. Acho que a gente poderia até dividir aqui entre os 5 principais fatores que levam ao extremo do divórcio no casamento, que é o quê? Né? Me ajude aqui, vamos lá. Financeiramente, emocionalmente as agressões, né? Os abusos psíquicos, né? Os abusos psíquicos, isso. Qual que é o outro? A gente pode falar o crescimento e desenvolvimento emocional. Terceiro, quarto, eu acho que, a partir do primeiro ponto, eu acho que até inverter o diálogo. As pessoas não conversam, tá vendo? Ela não conversa, prefere não conversar, vem aqui, faz o que é uma necessidade, e aí as necessidades não atendidas, o diálogo das necessidades não atendidas, partindo disso, como ele não sabe qual que é a necessidade dela, negligencia o financeiro, esconde, oculta ou gasta da maneira que quer. Os abusos
emocionais, né? E eu acho não, tenho certeza que quanto mais distante você estiver de Deus, mais distante você está do seu cônjuge. Porque, ó, se a gente for analisar, Deus está aqui, o casal está aqui. Ó, um triângulo. Se você estiver perto de Deus, você vai estar mais perto do casal, o casal vai estar mais perto um do outro. Ó como distancia, ó como aproxima. Então, eu, sendo cristã, todos esses percalços no casamento, toda essa tristeza, me distancia de Deus. Porque eu falo, poxa, eu busco tanto, eu ajudo tantos casais, eu ajudo tantas mulheres a recuperar os casamentos. E comigo não acontece, você acha que está na presença, acha que está buscando a Deus, mas está distante. E a pessoa, seu parceiro, sua parceira, às vezes está lendo a Bíblia, orando a Bíblia, mas fazendo o oposto do que a Bíblia fala. Está distante de Deus. Então, quanto mais de fato, de verdade, está próximo de Deus, eu acho que é o cordão de 3 dobras, né? Deus, ele e ela, que vai para frente. Agora, para alinhar esses valores e alinhar essa busca, tem que ter muito diálogo. As pessoas não conversam mais. É tipo vira um jogo de ego, sabe? Quem pode mais, quem fica mais tempo de cara feia, quem vai pedir desculpa. Um grande índice, né? Você trouxe aqui, eu lembrei, que a gente ouve falar também, é celular, né? Exato. Muito tempo no celular, as pessoas As chegam distrações, é muita distração, sabe? A falta de sensibilidade. Por exemplo, o casal brigou. Aí, o casal brigou numa quinta-feira, fez as pazes ali numa sexta. Dia de sábado, vamos supor, tem algo que a pessoa faz sempre, tanto o homem quanto a mulher. Uma insensibilidade, você fez as pazes, talvez de um momento bem difícil do casamento, você ir para aquela coisa como se nada tivesse acontecido. Não tem prioridade, sabe? Não tem prioridade. Você não prioriza. Ai, deixa eu dar uma atenção, deixa eu dar uma atenção diferente. Se a esposa e o marido, um não for a prioridade do outro, também é uma das coisas que é falência a longo prazo, pode até ser, mas chega. E muitas vezes ceder, né? Sim, ceder total. ambas as partes. Todo dia, no casamento você tem que ceder, todo dia. Ceder. Porque você encontra... O que destrói um casamento não é algo extraordinário, uma traição, não é. O que destrói um casamento é o pouquinho todos os dias, a picuinha de todo dia, a discussão de todo dia, aquele cansaço de todo dia, aquela cara feia todo dia, vai dormir sem boa noite, acorda sem bom dia. Isso destrói o casamento. Aline, dentro do seu consultório, dentro da sua experiência, né? Você já atendeu várias pessoas e tem vários cases, vários casos. Mas qual foi o caso que mais te marcou dentro de um relacionamento? Eu fiz 2 sessões com a esposa e a terceira foi com o casal. Ele abusou da cunhada, tentou seduzir a irmã mais velha e foi indiciado por duas mulheres que apareceram no processo lá. Pesado. E ela relutando, não, Deus tem um propósito, Deus está me tratando, é alguma coisa comigo, ainda tomando a culpa. Então, um casamento que não existe, né? Porque quando a gente fala de casamento, existe uma aliança. A aliança tem 2 pessoas. As 2 pessoas têm os seus papéis. Quando não estão desenvolvendo os papéis, essa aliança está quebrada. Não é só a traição que quebra a aliança. Uau, sensacional. Quem sofre mais com a separação? Existe algum estudo que fala se é o homem ou a mulher? Não, existe algum estudo sobre isso, não, mas existe o estudo que a mulher é mais sensível, né? Não que ela sofra mais pelo divórcio, mas a mulher não tem a estrutura psíquica que o homem tem. O homem também adoece, o homem também tem depressão, mas a mulher tem muito mais fragilidade, vulnerabilidade para ter essas questões. A mulher ela é mais sensível para essas questões emocionais. A gente é muito mais forte para dor, né, para aguentar o tranco de alguma coisa, mas as questões emocionais, por que quando o Cláudio Duarte fala, ou o Pablo Marçal fala, se sua mulher te traiu, volta lá e resolve esse BO com ela, porque você que é o culpado. Porque para a mulher trair, cara,
A mulher não sai e trai. A mulher não sai, acordou hoje, vou trair. Não, isso tem que ser construído. E se ela está construindo isso com alguém, ela não está sendo assistida em casa. Como que o homem não percebe que ela está distraída? Porque a mulher não consegue. Ela separa. Aí por que a gente ouve que o homem traiu e não é mais fácil de aceitar, mas é compreensível? Porque o homem é visual. O homem pode ali fazer sexo e não sentir nada. Não é que pode, né? Ele não, a mulher se envolve emocionalmente. Ela não tem estrutura para separar o sexo. Algumas sim, né? Não vamos generalizar, porque as mulheres estão num jeito também que... Mas, assim, dentro da minha realidade, dentro do que eu atendo, eu percebo que as traições das mulheres acontecem porque ela está maltratada, abusada, negligenciada, descuidada, sem atenção. E aí, um amigo de trabalho, qualquer pessoa, vai plantando uma sementinha, ela vai dando espaço para aquilo, o marido não se atenta, não interrompe esse processo, porque também tem como, se o marido fosse atencioso, ele ia ver. Se fosse atencioso, nem ia acontecer isso, porque a mulher bem assistida, bem nutrida, bem cuidada, ela não vai trair. Por isso que eles falam desse jeito, resolve que a culpa é sua, porque o homem vai para uma viagem de trabalho, 5 dias. Se chegar uma piriguete perto dele, lógico que vai ter as exceções que vai conseguir ser que nem José, deixar a capa e sair correndo, mas é muito mais provável o homem se envolver sexualmente, nunca mais nem querer ver a cara da mulher, do que a mulher ir para uma reunião de trabalho, ficar 4 dias numa convenção e trair, sem ter construído um processo de traição, porque... A mulher, ela precisa o quê? Ser tocada, uma palavra bonita e papapá. O cara sabe como é que faz. Não é assim. O marido ele não tem noção de que uma noite de sexo é o resultado de um dia bem trabalhado, de um dia bem nutrido, um bilhetinho de manhã, uma mensagem bonitinha no meio da tarde. Não tem como chegar, discutir um dia inteiro o boleto que não pagou e aí à noite deita que é Isso daí também destrói o casamento, porque o Cláudio Duarte tem uma piada que ele fala, chega no ouvido da sua mulher e fala assim, amor, os boletos são todos pagos. Que você não tem negócio melhor para deixar a sua mulher excitada do que isso. Né? Mulher busca segurança, mulher busca, não que o cara vai trabalhar para ela a vida toda, não, ela precisa estar... Ainda que o dinheiro seja deles, por isso que eu tô falando, às vezes a conta tá na mesma conta, mas ele teve a responsabilidade de ir lá, pagar, pegou, sabe, administrou. Não, a mamãe paga. A mamãe paga. Porque é esse pensamento que muitos homens estão tendo. Tem uma outra pergunta aqui, Aline. Dentro da minha casa, eu sou a única que coloco limites para os meus filhos. E ele finge que nada está acontecendo. Triste, né? Porque... dentro do psique da criança, ela tem uma associação da mãe e do pai. A mãe, ela é responsável pelo aconchego, nutrição, carinho, amor. A mãe, geralmente, era para ser o natural, o pai mais bravo. Não, menina, tá de castigo. E a mãe, calma, tal, entendeu? Era para ser assim, era o natural das coisas. Mudou tudo. Inverteu tudo. O pai é o bananão que fica no sofá e a mãe gritando esclerosada porque os homens não querem mais dor de cabeça. Educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Por isso que quando a gente fala que a mulher tem que estar na posição relaxada, relaxada em que sentido? Só assim, ó, eu cuido daqui de dentro, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, porque tem alguém lá fora matando o leão, chamando pro peito e eu tô aqui na minha missão. Aí até desassociam a palavra submissão na Bíblia. Vai ficar submetendo ao homem. Submissão nada mais é do que se submeter a uma missão. Qual que é a missão do marido e da mulher? Tem que ser a mesma. Amar, proteger, cuidar, prover sua família. Tudo é para a família. Servir sua família. O homem faz lá, a mulher faz aqui. A mulher pode trabalhar? Pode. Mas ela tem que ter essa flexibilidade, essa tranquilidade de não ficar pensando em conta, porque tem um menino ali para cuidar, dar carinho, dar atenção. Olha, pai... O menino fez isso, aí o pai vai com uma conversa mais dura, porque do homem vem. A gente está nesse caos, Adriana, eu já te falei isso da outra vez, o caos da sociedade é a falta da paternidade. Porque os homens não querem problemas, eles não querem. Os homens, a sociedade, né, por ter sido muito maltratada pelos homens, pelo patriarcado, pelo machismo, destruíram tudo junto com isso. Em vez de destruir só o machismo, o patriarcado, destruíram o masculino, destruíram a paternidade, destruíram o que a gente precisa. E o mundo precisa de um pai.
O mundo precisa de um pai, porque as referências vêm dessa figura forte, né? A menina precisa ter no espelho do pai. Cara, o cara que vai namorar comigo tem que ser muito top, igual meu pai. Tem que ser esse homem íntegro, esse homem decente, esse homem coerente, esse homem firme, igual meu pai. Aí ela tem um padrão, ela tem uma referência. Mas não tem. Aí o menino, eu vou ser pra minha mulher igual meu pai foi pra minha mãe. O que vai ser? Às vezes nem teve pai. Aí vai imitar o professor que vem com a camiseta do Che Guevara, que fala um monte de coisa distorcida, porque não tem referência. Então, assim, o que eu falo pra essa mãe? Cara, chama o seu marido aí e baixa um papo com ele. Você tá ferrando a cabeça. É filho e filha? Piorou. Você tá ferrando a cabeça dos nossos filhos. Essa minha filha, a sua filha, ela vai achar um bananão igual a você, porque é a referência que ela tá tendo. Tem que gastar tempo. Mãe, pai, eles têm que entender que tem que gastar tempo. Gente, eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas no meu consultório, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Aí eu chego em casa, às vezes a única coisa que eu queria fazer era desligar a luz e ficar no silêncio. Não quero, vamos tomar um chopp, não, porque amiga de terapeuta também quer fazer terapia com a gente, né? Então, não vou tomar um chopp, eu quero ficar quieta. Mas chega a pessoa mais importante da minha vida e quer me contar um BO, você acha que eu não... É o meu primeiro trabalho. Eu tenho que me submeter a essa missão, que é encaminhar os meus filhos porque eles podem ser de melhor do que eu não fui, porque eu não tive isso. Aí eu tenho que levantar, ponhar o meu sorriso no rosto, se for algo que... Eu sempre falo para eles, né? Eu quero ser a mãe que eles falam assim, nossa, aconteceu isso e agora? Vou chamar minha mãe que ela vai me ajudar a resolver. Nossa, aconteceu isso e agora? Não vou contar para minha mãe que ela vai me matar. Muitas das vezes eu passo essa imagem, porque eu sou muito firme e porque não tem, né? Tem a ausência do pai dos dois lados. Então, eu tenho que ser mais firme. Mas eles sabem, né? Perto daqui, a perto dali, eles contam porque não vai ter outra pessoa. Mas eu tenho que estar ali a postos. E o pai, o que ele quer fazer? Ele quer chegar do serviço, deitar e assistir televisão. Já trabalhei hoje. Trabalho é contínuo, com filho. É contínuo. Vai ficar adulto, você vai estar preocupado com ele, com a mulher, com a esposa. Lógico que dentro dos seus limites, mas você vai... É contínuo. Os pais são, né? É para sempre essa preocupação. E você tem que gastar tempo com o filho. Show, sensacional, gente. E para vocês que estão assistindo aqui, né, essas dicas, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, dicas de milhões, e muitas das vezes as mulheres, ou os homens também, porque acontece vice-versa muitas das vezes, muito do que nós comentamos aqui também, né? Às vezes não tem o conhecimento, não tem essa sabedoria, porque quando se fala em divórcio, é um assunto muito delicado, né, Lili? Delicado e doloroso. Muito. E isso gera traumas emocionais para a família toda, que eles terão que se tratar futuramente, se não o resto da vida. É o que você mais trata lá hoje? Começando pela minha casa, né? Minha filha, meu filho, assim, ele tá na terapia agora, recente, coloquei ele na terapia, incentivei ele de ir pra terapia, porque imagina só, um menino de 18 anos que não tem um pai, né? O pai tá longe, faz 6 anos que ele não vê. Tem contato nenhum com o pai. Oi, tudo bem? Tchau. Bem pouco, assim, online nada. Ainda. Não vem ver. Poderia denunciar por abandono afetivo, porque tem que vir visitar. É uma obrigação, pelo menos uma vez por ano. E aí, ainda por cima, acontece esse divórcio, que de certa maneira ele conviveu, e é doloroso para ele também, né? Esses dias até, eu nunca mais conversei com o meu ex-marido, nunca mais falei com ele, nada, nunca mais vi. Só que eu mandei uma mensagem por ele. Eu falei bem assim, você não precisa se distanciar dessa maneira, né? Cortou total o vínculo, não precisa, vocês podem ser amigos. Quis dar uma autorização para ele ficar à vontade. E aí até foi o aniversário dele, ele convidou, ele foi. Porque, assim, gente, não é só a nossa vida, sabe? Não é filho dele, mas eu sei, conviveu 6 anos, eles são muito amigos. Então, para mim, é super importante que continuem, que sejam amigos. Eu não quero que tenha uma convivência por conta das referências mesmo, sabe? Do mapa de mundo que eu não quero que ele tenha. Então, o tratamento é contínuo. E não só. A gente vê famílias funcionais, né, digamos assim, famílias que funcionam corretamente, que dão certo, mas todos nós temos as nossas questões. Então,
terapia é para todos. É importante para todo mundo, né? E constante, né? Constante. Né? Até uma pessoa perguntou, quanto que eu devo começar a terapia? Não precisa esperar chegar nessa situação, né? Terapia é para vida. Sim, eu gosto de processos que tenham começo, meio e fim. Mas para as demandas apresentadas, porque vamos colocar 8 sessões. Nessas 8 sessões, são 2 meses, acontece muita coisa. Você vai se descobrindo, você vai se entendendo, você vai entendendo algumas questões, você vai levando para sua família. Quando você muda, tudo muda, e é verdade. Você coloca algumas coisas em prática, você vai vendo tudo mudar ao seu redor. Você não está entendendo, mas o movimento está acontecendo. A energia, a frequência, você atrai isso. E aí você percebe que tem outras coisas que você quer mexer, porque aquelas demandas você já... Não que você não tenha maturidade, não que você não evoluiu. Para aquela situação, sim, mas a gente está em constante evolução, né? Eu quer me dar alta, eu não quero, doutor. Eu quero continuar. A sua filha esteve aqui com a gente na terça-feira, Camille. Parabéns, viu? Parabéns, a pessoa incrível, incrível. E com uma maturidade, né? 21 anos, uma maturidade incrível. E ela falou muito da importância da terapia para a vida dela como adolescente. Sim. Então, para qualquer pessoa, seja adolescente, casais, né? Para quem está na busca aí. A Camille, pela questão da exposição, né? Desde muito cedo, aos 8 anos, ela estava participando do Arquivo Confidencial do Faustão. Então, era uma exposição muito grande, né? Os amigos, os vizinhos, e foi muito complicado lidar de uma certa maneira, foi uma mudança muito brusca, sabe? Quando o sucesso chegou para o pai, não demorou muito para ele apresentar para ela esse mundo. E aí, ela vivendo mais de perto, para uma criança, não... Mas a gente tem as dificuldades para lidar com o sucesso. Você acabou de falar sobre fama, sucesso, seguidores. Imagina uma criança de 7, 8 anos administrar isso em 2 mundos, né? Porque realidade da mãe versus realidade do pai. Então, ela faz terapia desde os 7 anos de idade. Uau. Há pouco ela teve uma situação bem complicada. Eu tive que ir lá, intervir, trocar médico, trocar terapeuta... Porque também tem isso, a gente avança algumas coisas até uma parte da nossa vida com uma ajuda terapêutica. De repente, você precisa de outro profissional. E tá tudo bem, não é que seja incompetente, é que cria laços, vai se acomodando. Eu fui lá e já tendo o conhecimento que eu tenho, porque anos antes me falavam e eu, não sei, né? Aí já conversei de igual para igual, já participei de uma reunião com vários médicos. Eu falei, não é bem assim, é assim, é assim. Foi muito bom. Já tem conhecimento mais Sim. profundo, né? Bacana. Aline, estamos quase chegando aqui nos minutos finais. Já estamos há mais de 1 hora nesse bate-papo, tá? Dá muito. Daqui a pouquinho a gente tem uma surpresa aqui para você, tá? Mas antes dessa surpresa, e quando você vai respirando aí, tomando uma água, eu queria dar um recadinho aqui. Primeiro, agradecer para vocês que estão até aqui com a gente nessa noite de quinta-feira abençoada com a gente, né? E para você que está nos acompanhando e tem vontade de ter um podcast. Aqui no Estúdio Podcast você pode ter o seu programa do seu jeito. Nós atendemos de acordo com a sua necessidade. Seja o programa ao vivo ou programa gravado, dia da semana, de dia à noite. Gente, o nosso maior objetivo é atender você, né? Conseguir com que você tire o seu sonho do papel. Seja com podcast, seja com lives profissionais, com entrevistas. Se você é uma pessoa cheia de conhecimento e quer gravar um curso e colocar nas plataformas digitais para ser comercializado, ganhar dinheiro enquanto você dorme, gente, é gostoso demais, né? Aqui você pode gravar o seu curso também, tá? E colocar nas plataformas enquanto você dorme aí. Seja para você alugar a nosso espaço aqui, a nossa estrutura aqui do estúdio, por hora. Muitas empresas vêm fazendo isso para que eles vêm com a pauta e gravam conteúdo para as redes sociais. Nós sabemos o quanto é difícil no dia a dia você postar, né? Você não tem uma pessoa estratégica, não tem um marketing, não tem um social media, você gerar conteúdo para as redes sociais de maneira estratégica e assertiva. E aqui você aluga, traz a sua pauta, grava esses conteúdos, um Reels de 90 segundos e coloca aí. Você vai ter conteúdo por muitos e muitos tempos. Hoje, o network, ele é responsável por 70% dos seus resultados.
E aqui o podcast, gente, ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, trazendo esses resultados de milhões aí com estratégias e pessoas, né, da maneira correta. Seja você empreendedor, já pensou também você aqui poder falar do seu negócio, do seu serviço? Como é que isso pode ajudar na vida de outras pessoas? Trazendo aquele seu parceiro daquele seu negócio, fazendo um combo, uma venda casada, trazendo seja lá o distribuidor, ensinando além do seu produto, aqui é o lugar certo, tá? Conheça um pouquinho mais da nossa estrutura. Só um pouquinho mais da nossa estrutura, vocês veem aqui, conheceram toda a parte técnico 100% disponível, estacionamento no lugar, frigobar, ar-condicionado. O nosso sistema comporta até 4 transmissões simultâneas ao vivo em plataformas digitais. Gente, o Estúdio Podcast classificado como número 1 da cidade de Londrina, eleito por vocês, tá bom? Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. E voltando para o nosso bate-papo aqui, Aline, essa surpresa bacana para você. Ai. Ai! Aline, até eu disse no início do programa, para vocês que chegaram agora, volta lá no início, né? Assistem o outro programa da Aline, né? Eu vou deixar nos stories também o outro programa dela, que foi com o tema Mães Solos, onde você compartilhou um pouquinho mais da sua história, quem que é a Aline. E hoje a gente está aqui nesse bate-papo sobre divórcio. E você compartilhou sobre os seus princípios e valores. E para quem está chegando agora, novos seguidores, né? Vai ganhando constantemente. Isso. É um bate e volta. Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Uhum. Bora Manda lá. lá. Deus. Tudo. Amor. Essencial. Fé. Alimento. Esperança. Que seja resgatado a paternidade, a hombridade dessa nação. Uma inspiração. Uma inspiração. O que me inspira, que me faz querer mais é os meus filhos. Um medo. Um medo. Que eu não consiga direcionar os meus filhos para uma vida adulta saudável emocionalmente. Alimentação saudável, guloseima. Saudável. Atividade física ou sedentarismo. Atividade física. Ler ou televisão. Ler. Não gosto de ver. Empreender ou CLT. Empreender. Acordar cedo ou dormir tarde. Acorda cedo? Uau! Mas dormir cedo. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com toda certeza. Uau! Sensacional! Parabéns, né? Você é uma pessoa acima da média, é uma pessoa de alta performance. E quando eu falo acima da média de alta performance, muita gente às vezes interpreta a questão mesmo de bens materiais, financeira. E eu falo, e é tudo mentalmente, né? Quando nós somos pobres mentalmente. Não é o que temos, né? É o que somos, não o que temos. E você é uma pessoa acima da média, com seus princípios, os seus valores. É uma mulher inspiradora para muitas outras, né? Com a sua história de vida, a sua persistência, né? A sua garra, a coragem, a ousadia que você tem para fazer acontecer e sempre buscando cada vez mais, buscando e colocando em prática o que você sabe que é certo, de maneira clara e objetiva. Então, eu queria deixar parabenizar você, né? Para você que está nos acompanhando, gente.
Segue ela aqui nas redes sociais, tem várias lives que ela deixa salvas, as lives, né? Eu fico lá, quando eu não consigo assistir ao vivo, eu já corro lá dar uma espiadinha nos stories. Ela é minha terapeuta, mas eu tô sumida, né? Não me mate agora. E, gente, e Aline, nesses minutos finais também, a gente tem uma surpresinha aí para você, que eu queria que você falasse um pouquinho dessas fotos que nós invadimos o seu Instagram. Ai, que lindo! A foto, até mesmo como tá lá, não tá de boa qualidade, mas eu acredito que é uma foto que tenha muito significado para você. Nossa, esse cachorrinho tá 12 anos com a gente. Foi o primeiro cachorrinho da Camille. Uau! 12 anos. Ai, gente, tem muito a ver com o outro podcast, né? Que é sobre a vida da mãe solo. Aí a gente só era nós três nessa época. A gente vivia ali perto do lago. 2013, acredito eu. 2012, por aí. Ai, são minha vida, né? Olha que coisa linda. Olha que delícia. E você trouxe uma coisa muito que eu pude observar nessa foto, né? Até por mães solos, o tempo de qualidade, né? De bike, incentivando ao esporte, qualidade de vida. Isso eu preservo muito até hoje, assim. Lógico que à medida que cada vez mais adultos, mais distante da mãe, né? Normal, mas eu preservo muito. Para eles ainda é importante, sabe? Ter a mãe por perto, falar. Eles podem achar jovem, né? Mas eu preservo isso. Tenho um tempo de qualidade com eles com frequência. Uau! Tem uma outra fotinha também. Natal. Aqui eles já cresceram. Lindos, Aqui né? você já passou por vários desafios. Sim, esse Natal é de 2021. 2021, faz 2 anos. Vai fazer 2 anos, 1 ano e meio. É difícil a gente passar o Natal juntos. A Camille é bem difícil estar com a gente, né? Sempre, porque como ela morava comigo, ela passava o Natal com o pai. Então, na verdade, esse é um dia fora do Natal, no dia do nosso Natal, uma reunião que a gente faz, e com os amigos aqui de Londrina, que é a nossa família aqui, e ela veio. Uau, família incrível, filhos lindos, filhos são, lindos, né? lindos, Eu sou suspeita, lindos, mas são lindos. Né? Parabéns aí pelo homem, né? 18 anos, 18 já ter anos. um homem mesmo, Um maduro, homem mesmo. de responsabilidade. Pela Camille, que eu pude conhecer ela também um pouquinho mais dos princípios e valores, pessoa incrível aqui no estúdio. E mais uma vez por você, por ser essa mãe profissional, guerreira aí que você Obrigada, Adriane, obrigada. Eu estendo essas palavras a você também, que acompanha um pouquinho, conheço a história, né? Ser terapeuta, a gente sabe um pouco da sua força, da sua garra. Parabéns por esse programa. É só o começo, está começando, é uma linda história. Eu acho que você vai deslanchar cada vez mais. Ai, ela vai me fazer chorar aqui, produção, gente! Competência, alegria e diversão você está tendo de executar. Ai, é uma coisa muito importante. Eu até, na terça-feira, eu falei com a Camille. No domingo, eu assisti uma palestra. Foi sensacional. Com a Elaine Ourives, né? Ela que é especialista em frequência. Sim, eu conheço, sigo ela. Ela é maravilhosa. E no domingo eu aprendi, né, aquela questão da diversão, né? Ela fala, quando os pacientes dela falam para ela que não tem resultado, mas você seguir o processo se divertindo. Não, porque muitas vezes a ansiedade toma conta, você quer o resultado rápido, Sim. né? E não se diverte no processo. E a sua filha trouxe isso também, nessa leveza e diversão. Eu falei, uau, gente, é isso. Você fazer o que você gosta com amor, com diversão, se divertindo. O processo é mais importante do que a linha de chegada. Né? Uau, sensacional. Aline, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que a sua vida é mega corrida, sendo empresária, estando à frente de 3 negócios, sendo mãe, estando à frente do papel do papel paterno, né? Entre muitos outros desafios na vida. E nesses minutos finais, eu queria deixar ele aberto para você, caso nós não tenhamos conversado sobre algum assunto específico. Você queira deixar uma mensagem final, uma reflexão, o tempo é seu. Fala se use e abuse. Quiser mandar recado, o tempo é seu. Apesar do programa ser sobre divórcio, eu
estou aqui não para levantar a pauta do divorcie-se. Invista no seu relacionamento. Se você não é casada, procure todos os sinais de que vocês têm objetivos, valores e sonhos bem parecidos, bem semelhantes. E se não tem, se vocês conseguem alinhar isso, estejam próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo de vocês, um do outro, vocês vão estar. E se você já está casada e está lutando pelo seu casamento, que você faça realmente tudo o que você puder. O casamento é uma aliança que deve ser levada para a vida toda, porém não se violente, não se machuque, não permita ser violentada, abusada. Procure ajuda, obviamente, busque recursos terapêuticos, terapia de casal, aconselhamento pastoral, se você é católico, no padre da sua igreja. Tem ferramentas, busque elas, mas não se violente, não permita a violência psíquica para você não adoecer e não perder o melhor da vida. Para quem é de Londrina, nós vamos ter um evento. Logo mais, a Adriane vai trazer mais informações sobre esse evento, mas a gente vai ter um lugar, um ambiente para equilibrar essa energia feminina e masculina, para ajudar tanto os casais quanto as pessoas que querem ter uma energia feminina e uma energia masculina mais equilibrada. Então, fique ligado aqui no programa da Adriana que ela vai trazer as informações para vocês. Uau, sensacional! De olho, hein? E eu também sempre gosto de compartilhar com uma frase, né, de acordo, sentindo o papo, como é que foi e tal. E nós falamos esse assunto, você trouxe os seus princípios e valores, né, a questão, mesmo você tendo se divorciado 2 vezes, mas qual que é o valor cristão, o seu valor cristão de Aline, né? Porque, assim, por trás dessa Aline, essa Aline forte, corajosa, existe um coração. Eu falo, não só a Aline, como de todas as pessoas, a gente se vê muitos homens, né, fortes, corajosos, eu sou poderoso, né? Mas ali por dentro a gente sabe que existe um coração, que é gente como a gente, tem sentimentos, né? Muitas das pessoas não têm vergonha de expor. Eu falo que quando as pessoas têm essa vergonha de expor, não conseguem, é porque não tem Deus. Porque quando a gente busca Deus, a gente é frágil, todo mundo é frágil. Isso faz parte, a gente ter alguém para se abrir, para compartilhar, para falar a realidade. Eu falo que na vida a gente precisa de 3 pessoas, senão a gente não consegue prosperar em nenhuma área. A gente precisa de 3 amigos fiéis, que é o nosso amigo mala, fala assim, é aquele que carrega a nossa mala emocional, né? Muitas vezes pode ser a terapeuta, né? Que tenha essas estratégias assertivas. Ou pode ser uma pessoa da sua casa, né, que um amigo, vamos tomar um café, que ele vai te escutar. Às vezes tudo que você quer é só colocar para fora o seu assunto emocional da sua família, dos seus filhos, da empresa que você está carregado. Nós precisamos ter uma pessoa espiritualizada, né, além de nós buscarmos, porque a gente que interceda por nós, não só a nossa fé, aquela pessoa que esteja intercedendo, e eu falo que é um consultor, né, um mentor de vida, um mentor financeiro. Falamos muito aqui sobre o dinheiro hoje, a importância do dinheiro no relacionamento, e ter essa pessoa que sempre saiba mais que a gente, uma pessoa que alcançou mais, porque a gente tem que ter a humildade, se a gente quer crescer e ir para um próximo nível, né, em todas as áreas, e andar com os melhores, saber como que eles fizeram e percorrer esse trajeto, né? Então, essas 3 pessoas é muito importante a gente ter na nossa vida. Eu acho que cabe tudo ao que nós falamos. A dica de hoje, vocês terem essas 3 pessoas, procurar a Aline, tá? Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, a Aline lá. Tira suas dúvidas, marque uma sessão com ela, né, Aline? Isso, além do Instagram, tem outro contato que eles podem estar lá no Instagram entrando? Tem um link na minha bio, que tá todas as informações lá, telefone, e-mail, agendamento, pode ser pelo Instagram mesmo. Ah, sensacional. Gente, eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui com a gente nessa noite abençoada de quinta-feira gostosa. E terça-feira tem mais às 19h30 aqui no Estúdio Podcast Londrina, tá? Estamos no Spotify também. Para você que não consegue, tem uma vida corrida, não consegue assistir, você pode escutar a gente no Spotify de onde você estiver, seja na academia, no trânsito, na casa, fazendo faxina, no seu trabalho, aonde você estiver. Estúdio Podcast Londrina, o número 1 de Londrina, tá, gente? Olha lá, beijo grande. Aline, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau.